vendo? Tem um. Ah, tá aqui. Essa aula vai ser para explicar, entre outras coisas, para explicar por que aquela fórmula de derivação com expoente racional funciona. De fato, aquela fórmula é a derivada na forma de raiz. Porque essa expressão aqui, ó, você observa que a raiz enésima de x elevado a m, ela está definida em situações mais gerais do que x elevado a m sobre n. Raiz enésima de x elevado a m está definida, dependendo do m e do m, inclusive para x negativo. Agora, x elevado a m sobre n só está definido para x positivo. E quando eu gero potência com expoente racional, é porque a potência com expoente racional está definida para x positivo, que valem as propriedades de potência. Tá certo? A definição, para ser possível, tá, para independer desse expoente aqui, tá certo? Exige que o x seja positivo, e a validade das propriedades, quais são elas? Produto de potência de mesma base, quociente de potência de mesma base e potência de potência, exigem que o x seja positivo. Mas a raiz enésima de x elevado a m, ela está definida em situações mais gerais, tá certo? Se o n é ímpar, tá? Essa raiz enésima está definida qualquer que seja o x real. Se o n é par e o m é ímpar, aí ela só está definida para x não negativo, tá? Agora, se o m é inteiro, veja bem, se o m é inteiro, não está definida para x igual a zero. Então, tem algumas restrições aqui, mas se o n e o m são, tá? Se o n é ímpar e o m é natural, tá? E o m é natural, isso está definido para todo x real, tá certo? Agora, se o n, foi o que eu disse, se o n é natural, né, ímpar, e o m é natural, está definido para todo x real. Agora, se o m é inteiro, está definido para x diferente de zero. Mas o importante que você tem que observar é a seguinte proposição geral, que aí encerra tudo. Primeiro, antes disso, eu quero começar explicando a necessidade de você estudar esses casos, tá? Basta você considerar essa função aqui, ó. Seja f de x igual a, por exemplo, raiz cúbica de x menos 2, x2 menos 5x, tá certo? Vamos pegar raiz cúbica de x2 menos 5. Deixa eu pensar o primeiro caso. Vamos pegar raiz quarta de x2 menos 5x a terceira. Vou pegar essa daqui. Tá certo? Essa função, quem é o domínio dessa função? Tá certo? Raiz quarta de x2 menos 5x, tudo isso a terceira. O domínio dessa função é o conjunto formado por cada x real, tal que x2 menos 5x é maior que ou igual a zero. x2 menos 5x não pode ser negativo, certo? x2 menos 5x é o quê? Maior que ou igual a zero. Que é igual à união de dois intervalos. Onde é que isso é maior que ou igual a zero? Até a raiz menos 5, até a raiz 0 e da raiz 5 em diante, certo? Então isso aqui é um intervalo menos infinito. 0, fechado, certo?
união com intervalo fechado 5 mais infinito. Esse é o domínio da função f. Está ligado aqui, não tá? Verdinho, pronto. Esse é o domínio da função f, ok? Agora faço uma brincadeira aqui. Seja g de x igual a... Multiplique o expoente por 2 aqui, o expoente por 2 aqui. Desculpe, o índice por 2 e o expoente por 2. Então eu crio a função g de x igual a quê? Raiz oitava de quem? De x2 menos 5x a sexta. E quando eu crio essa função, o domínio da g, quem é? Os reais. Por quê? Porque para todo x real, x2 menos 5x, a sexta é um número maior que ou igual a zero. Então está no domínio da raiz oitava. Então você observe que essas funções, elas são distintas, né? Então, essas funções, elas são distintas, porque elas têm o quê? Domínios distintos. E muito embora as duas coincidam no domínio da f, tá certo? Você veja que f de x, observe que f de x é igual a g de x, qualquer que seja x no domínio da f, que é onde x2 menos 5x é maior que ou igual a zero, tá certo? Isso vem do fato, tá? Observe, ó, você tem que observar essa diferença e tem que observar que a propriedade que mantém a raiz enésima, quando eu multiplico o índice da raiz e o expoente do argumento por mesmo número, tá? Por um mesmo número positivo, o mesmo número natural, o mesmo natural não nulo, essa propriedade requer que a base seja positiva. A propriedade é essa, ó. Raiz enésima de x é igual a raiz n vezes p de x elevado a m vezes p, mas isso... Assim, tem um m aqui, tá? Raiz enésima de x elevado a m é isso aqui, mas é isso aqui. Qualquer que seja o x positivo, tá certo? Quaisquer que sejam n e p naturais não nulos e qualquer que seja o m inteiro. A propriedade é essa. Essa propriedade é demonstrada para x positivo, tá? Então, nada disso. E isso aqui fica mais evidente, quando eu olho a seguinte situação, ó, tá? Quando eu olho a seguinte situação, seja f de x igual a, vou pegar a raiz cúbica de x2 menos 4, pegar a raiz cúbica de x2 menos 4 ao quadrado. Ou então pegar a raiz cúbica de x2 menos 8 ao quadrado, não. Pegar a raiz cúbica, fica mais fácil assim, raiz cúbica de x2 menos 1 à quinta. Um exemplo mais simples. Quem é aqui o domínio da f? Quem é? Os reais. Quem é o do... vamos pegar, seja g de x igual a raiz sexta de x2 menos 1 à décima. Como foi que eu passei daqui para cá? Como foi? Tudo por 2, né? Tá certo? Quem é o domínio da g? Quem é? Reais. Mas não são as mesmas, as funções não são iguais. Basta observar o seguinte, quem é f de 0? Me diga.
em f de zero. Ó, calcule f de zero. É menos 1, porque fica a raiz cúbica de menos 1 à quinta. Menos 1 à quinta é menos 1, raiz cúbica de menos 1 é menos 1. Agora, quem é g de zero? Quanto? É 1. Ó, isso reforça ainda mais isso aqui, essa propriedade. Tá? Potência com expoente racional está definida para x positivo. Tá? E por força maior, as propriedades são válidas para a base, né? Quando eu falo x, a base positiva. Certo? Não use as fórmulas, e essa fórmula aqui, que inclusive permite a definição de potência com expoente racional, ó, olha a exigência. Tá aqui, deixa eu ver isso aqui. Tá? Tá bom? Então, quando você está tratando com potência com expoente racional, tá? A base é supostamente positiva, para que sejam válidas as propriedades. E essa propriedade aqui, que permite tudo isso, olha a restrição. Tá? Você vê aqui, ó. Mas é errado usar aquele abuso da posição? Não, agora eu vou explicar por que aquilo funciona. Na realidade, o que funciona é uma outra coisa. É o que eu falei. Quando você olha para isso aqui, tá, embora esta propriedade requeira, né, que x seja positivo, para ter a sua veracidade, está aqui, a expressão raiz enésima de x elevado a m, dependendo da paridade dos inteiros, tá? Ela está definida, inclusive, para x negativo, em algumas situações. Se o n é ímpar, está definido para todo x real, desde que o m seja natural, não nulo, tá bom? Se o m é negativo, se o m é um natural, é um inteiro negativo, por exemplo, está definido para todo x real diferente de zero se o n é ímpar. A única restrição aqui na definição, além dessa, né, que eu falei do zero, é se o n é par e o m é ímpar. Aí está definido só para x maior que ou igual a zero, no caso que o m é positivo. Tá? No caso que o m é negativo, está definido para todo x positivo. Vocês entenderam isso? Tá? Quando o n é par e o m é ímpar. Quando o n é par e o m é ímpar, se o m é ímpar, mas é inteiro, tá? N é par e m é ímpar. E o caso que os dois são pares? E o caso que os dois são pares está definido para todo x real. Porque se os dois são... Se está definido para todo x real, desde que o m não seja o quê? Não seja negativo ou zero, né? Porque não está definido zero elevado a zero, tá? Aí você tem só tira o zero, só tem o problema de tirar o zero, tá? Não pode aparecer, gente, é zero elevado a m com m negativo ou m igual a zero, tá certo? Isso não pode acontecer. Zero elevado a zero, não há definição para isso em matemática. Agora, por que aquela fórmula de derivação funciona, aquela que eu escrevo com expoente racional e derivo, né? Que pode tornar mais simples a derivação. Tá? Por que funciona? Mas só funciona se um dos termos é ímpar. É por causa da seguinte proposição. Então vocês veem a problemática aí, tá certo? Quando eu aplico isso aqui, tá? Não necessariamente eu tenho a igualdade se eu considero o x como um número real qualquer, desde que seja possível. Tem uma restrição aí, tá certo? Igualdade é para x positivo. Agora você observa a seguinte proposição. Essa proposição é que diz tudo. Tá? A proposição que eu vou colocar aqui é a seguinte. É ela que garante que você pode manipular a derivada daquele jeito. Tá certo? Colocando o expoente racional. Proposição. Sejam
N natural não nulo. A raiz n-ésima só está definida para N natural não nulo. Ela vai dar raiz 1ésima até, mas o N precisa ser natural não nulo. N natural não nulo. M inteiro. Com M diferente de N. Porque se o M for N, você já sabe o que é que acontece. Ou é a função, aqui é a função, bem, acontece o quê? Seja o M com M diferente de N e F, a função dada por F de x igual a raiz n-ésima de x elevado a n. Se o n for igual a m, aí morreu, porque você sabe quem é a função. Ou é x ou é módulo de x. E aí não tem o que se falar mais, tá? Tudo já foi feito. O negócio é se o m for diferente de n. Então a proposição é o seguinte, ó. Se n ou m é ímpar, então F, o óbvio, né? O óbvio que já sai pela regra da cadeia. Então F é diferenciável em domínio de F tirando zero, com certeza, tirando zero pela regra da cadeia, e a derivada de f em x é m sobre n vezes a raiz n-ésima de x elevado a m menos n. É bem facinho a forma. Qualquer que seja x pertencente a quem? Ao domínio de f menos a. Tá certo? Se n ou m é ímpar. Se um deles é ímpar. Tá? A fórmula é essa, a derivação. Qual é o contrário disso aqui? Qual é? Os dois são pares. Se n, aí é a conjunção, certo? Se n e m são pares, então você tem o seguinte: F é também diferenciável em domínio de F tirando zero, tá bom? Domínio de F tirando zero. E a derivada de F em x é igual, eu vou colocar aqui. Vou colocar aqui. Tá? A derivada de f em x, é igual a quê? É igual a m sobre n vezes a raiz n-ésima de x elevado a m menos n, se o x é positivo e é menos, é aqui que está o problema, m sobre n vezes raiz n-ésima de x elevado a m sobre n, se o x é negativo. Tá? Eis porque que para a fórmula valer, o procedimento ser verdadeiro, é preciso que um deles seja ímpar. Tá? E aí você tem que eu falei. Tá? Tá? Se você conseguir mostrar isso, beleza. Tá? Entendeu? Veja a fórmula, a prova disso. A prova disso. Vamos dividir nos seguintes casos. Se n é ímpar, se o n é ímpar,